Mais uma dica que às vezes as pessoas imaginam. A Vanusa sempre fala, sempre traz profissionais para falar dos cuidados com os dentes, a saúde bucal. Mas aí a gente fica pensando, e os nossos filhos, e as nossas crianças, e o sorriso delas, e os bebês? A dentista Bianca aceitou o nosso convite, Bianca Rodrigues, para nos dar dicas, ter um bate-papo com a gente sobre os cuidados para o sorriso do seu filho. Será que desde pequenininho, será que já nos seus 9, 10 anos também, dá para a gente observar a cor do dente, os cuidados com o dente? Tem uma forma de você não fazer com que aquele dente mude muito de cor com o passar do tempo? Nós vamos entender um pouco mais a respeito dos dentes dos nossos filhos. Tudo bem, minha linda? Sim, prazer. O prazer é todo nosso. Como é que a gente pode fazer a primeira consulta do nosso filho? A gente vai iniciar logo. Então vamos lá. Bom, logo a primeira consulta, né? O primeiro momento com o odontopediatra tem que ser com o bebê ainda na barriga da mãe. Sim, que é o pré-natal odontológico, né? Porque assim, durante toda a gestação, a mulher ela tem as mudanças, né? Tanto locais como também hormonais. E essas mudanças hormonais e locais, ela vai alterar a saúde bucal da mãe. E dependendo de como está a saúde bucal da mãe, se estiver precária, se a mãe já tiver alguma doença periodontal instalada, que é uma doença no osso, esses fatores hormonais e locais, ele vai poder, por exemplo, trazer uma pré-eclâmpsia para a mãe. Nossa. Pode também induzir um parto prematuro. Né? E induzindo esse parto prematuro, o bebê vai nascer com baixo peso, né? E vai trazer alguns problemas de saúde geral para o bebê. Então, o primeiro contato com o odontopediatra, a primeira consulta é com o bebê ainda na barriga da mãe. Nossa. E é nesse pré-natal odontológico que a gente também vai fazer todo aquele check-up, né? Durante os 9 meses na gestação. Porque, por exemplo, se a mãe já tem uma cárie instalada, ou então se ela vai adquirir alguma cárie, né, durante a gestação, e ela vai sentir alguma dor, como que a mãe vai se alimentar e vai passar os nutrientes para o bebê, né? E é também no pré-natal odontológico que a gente vai conversar com a mãe sobre a amamentação, sobre a chupeta, sobre a mamadeira, sobre como a mãe vai cuidar da boca daquele bebê, o que ela vai ver durante os meses, né? Então, esse cuidado tem que ser bem antes. Muito bom a gente falar sobre esse assunto, Bianca, porque muitas pessoas só se preocupam, nós mães, né? Eu me coloco nessa situação, com os filhos da gente relacionada à dentição, quando ele nasce e a gente fica esperando o primeiro dentinho. Exatamente. A gente sabe que tem todo aquele cuidado que a gente faz, né? Com a gengiva do bebê, a preparação para os dentinhos que vão chegar. Mas aí você tocou num assunto muito importante que eu acho que muitas gestantes não levam em consideração. Não sabem, exatamente. Não sabem. Falta de mais informação, né? Muitas gestantes, muitas mães chegam pra gente, né, e não sabem esse pré-natal. Porque a gestante, ela tem o cartão, né, da gestante, que faz todo o pré-natal. E dentro desse cartão tem a parte do pré-natal odontológico. Passa despercebido. Exatamente. Às vezes elas vão em algum dentista, mas é um clínico geral, e não vão até o odontopediatra correto, né, para ter todas essas informações. Porque durante a gestação, a mãe, ela tá, vamos dizer assim, mais atenta, mais propícia a receber informação. E quanto mais promoção de saúde a gente dá para aquela mãe, quanto mais informação a gente passar para ela, mais nesse período ela vai absorver, vai receber e vai depois conseguir aplicar e ensinar depois para o seu filho. Muito bom. Fica aí a dica para você que pretende ter filhos ou para você que está gestante. Já viu os cuidados que você pode ter no pré-natal? Quando você for fazer seu pré-natal, você já pensa logo nas dicas que a doutora já está passando especialmente para você acrescentar nos cuidados em casa. E quando você fala a respeito das cáries que a mãe pode ter, das dores, dentes que estão perdidos ali, por exemplo, fala de alimentação e é verdade, existem alimentações que as pessoas deixam de colocar na sua vida no dia a dia, ou porque é um pouco mais dura, ela está com dente que não está legal, ela evita comer comidas que são necessárias para os nutrientes. Você fala uma grande verdade. Para poder passar, né, que é nutrientes, principalmente proteínas, né, que a mãe passa. Tem muito daquele dizer, eu perdi um dente na gestação, porque todo o cálcio do meu dente passou para o meu filho e eu perdi.
Mas não, o cálcio proveniente para a criança, para ela poder desenvolver, é na alimentação da mãe e não já que está no corpo dela. E fica a dica aí dos cuidados que você, mãe e mulher, tem que ter para que você não venha com aquela desculpa, eu não gosto. Às vezes a pessoa gosta tanto, mas está com algum problema no dente e não vai poder comer. Exatamente. Aí vamos falar a respeito do leite materno, né? Qual a importância do leite materno na vida, na saúde dos dentes dessa criança relacionada a cáries? Bom, tem muitos pais, né, que chegam para mim, doutora, meu filho está com o primeiro dentinho, né, eu tenho que fazer higienização, o leite ele vai causar cárie no meu filho. Então, assim, hoje nós temos vários estudos que estão comprovando que não. O leite materno, pelo contrário, ele tem uma substância que vai inativar até a bactéria que é a Streptococcus mutans, que é a causadora da cárie. Então, é interessante essa amamentação, essa fase de amamentação. Não tem, se por um acaso a mãe faz a alimentação do bebê exclusiva com leite materno, não tem a necessidade de fazer a higienização, tá bom? Até porque a gente também sabe que o leite materno tem milhões de fatores de proteção, né, para o corpo do bebê, então também vai proteger a boca daquela criança. Então não tem a necessidade de fazer higienização. Hoje a gente sabe que não tem a necessidade de fazer higienização da boquinha do bebê se a mãe faz a amamentação materna exclusiva, tá? O leite materno, muitas mães passam por aquela dificuldade de não ter o leite ou de não conseguirem amamentar seus filhos. Eles vão influenciar na saúde desse dente futuro? Não influencia. Não, né? Até porque quando a mãe não consegue fazer, né, a amamentação materna exclusiva, tem como a gente substituir, né? Exatamente, substituir pela fórmula, tá? Isso não quer dizer tirar o leite materno, viu, mãe? É se Não. caso você não puder amamentar Exatamente, seu filho. sem julgamentos, com certeza. Isso. A gente tem que amamentar, a gente tem que dar o Verdade. alimento, né? Mas não vai interferir, não. E as chupetas, são ou não são vilãs? São. Com São certeza mesmo? são. Exatamente. Tanto as ortodônticas, né, que tem algumas pessoas que pensam, eu vou dar uma chupeta ortodôntica para o meu filho, que é a melhor. Pelo contrário, ortodôntica é a pior, tá? Com certeza, ortodôntica é a pior das chupetas, tá bom? Então, se for optar, né, se a mãe já introduziu chupeta na boca da criança, deixa convencional. Agora eu quero saber por quê. Porque é o seguinte, a ortodôntica, né, ela tem o bico dela mais convexo, né? E o que vai fazer? Vai fazer com que a língua da criança fique mais protrusa e mais para baixo. Então, o que vai acontecer? Quando ela fica mais protrusa e mais para baixo, vai, vamos dizer assim, atrapalhar na passagem do ar para a orofaringe. Então, Olha isso só. fica bem pior. Nada de chupeta, viu? Confesso para vocês que dei chupeta. E realmente, até para tirar a chupeta depois é um sacrifício. É ruim. Exatamente. Muitos pais perguntam, doutor, eu deixo o dedo ou eu deixo a chupeta no meu filho? Para mim, com certeza, não deveria deixar nada, né? Se a criança crescer sem chupeta, sem dedo é melhor. Mas entre o dedo e a chupeta, eu sempre falo para os pais, prefira deixar o dedo, tá bom, do que a chupeta. Porque muitos falam, mas a chupeta eu tiro quando eu quero. Agora me diz, qual é o pai que tira quando ele quer? É muito difícil, criança birra, criança chora, criança fica e quer. Agora dedo não. A criança ela precisa se movimentar, para ela correr, para ela pegar um brinquedo, ela vai tirar o dedo da boca, né? Agora com a chupeta não, se você der um brinquedo para a criança ela vai ficar com a chupeta na boca e vai ficar com o brinquedo. A criança vai estar com a chupeta na boca e vai estar correndo pela casa, né? E aquela borracha, com o passar do tempo, né, ela vai ali de uma certa forma acumulando os resíduos. Muita bactéria, nos dentes, né? A criança vai crescer, vai ter o dentinho, fica mordendo, aí vai rasgar a chupeta cai. Às vezes a mãe não faz a higienização correta, né? Só lava ali bonitinho, mas não escalda ela. Então não mata os germes, tá bom, as doutora, me bactérias. convenceu. Gente, nada de chupeta, quando eu for vó, acabou chupeta, hein, menina? Mas a senhora me dava chupeta, mas não vou dar. Aprendi, vivência. É melhor. Vamos falar daquela agonia que os bebezinhos sentem, aquela coceirinha, né, que deixam eles irritados quando o assunto é chegada dos primeiros dentinhos. Como é que a gente pode aliviar essa agonia? Como é que a gente pode ajudar esse bebê a ficar melhor? Bom, primeiro a gente tem que entender que é o seguinte, o nascer do dente, ele é uma coisa fisiológica, uma coisa natural, não é patológico, né? Não precisa ficar administrando pomada, remédio, né? Meu filho está sofrendo. Não, calma. Vamos fazer umas coisas também mais naturais para poder aliviar esses sintomas, tá bom?
Então é o seguinte, o que o bebê vai sentir realmente é aquela irritabilidade, aquela coceira chata. Imagina você com uma coceira num lugar que você não consegue coçar, né? É o que o bebê sente. Então, para poder ajudar a aliviar esse sintoma, o interessante, que eu indico bastante para meus pacientes faz aquele famoso tetolé, que é o picolé do leite materno ou então da fórmula, né? Deixa ele bem geladinho e dá para a criança. Ela vai ficar roçando ali e esse geladinho vai fazer, vamos dizer assim, um efeito anestésico na boca daquele bebê. Pegar uma fralda ou uma gaze, colocar em água gelada e a mãe coçar ali a gengiva da criança, vai estar super ajudando, ela vai gostar bastante, tá bom? Alguns mordedores também a gente indica, tem mordedores hoje de palitinho, é interessante porque o bebê vai pegar, por mais que ele não tenha coordenação motora, ele vai colocar na boca e vai no local correto, que ele tá sentindo aquele incômodo. Ou então até aqueles mordedores que tem água, né? Que dá pra gente colocar no congelador e oferecer pro bebê colocar na boca bem geladinho. Vai ajudar super. Quando você fala do leite materno, quando você fala da água geladinha, então a gente pode mais ou menos imaginar que alguns produtos que estão no mercado, eles podem não ser interessantes pra gente usar na gengiva do bebê. Não, com certeza não. Tem muitos pais que, vou comprar um nenê-dente, né, para poder ajudar. Não, não é interessante. Principalmente esse nenê-dente, porque ele tem um anestésico, tá? E esse anestésico, o que vai acontecer? O bebê está nessa fase de dentição, ele vai babar demais, ele vai salivar bastante. Então, você vai aplicar esse nenê-dente na gengiva e vai escorrer por completo para a garganta. E a gente já tem estudos, já tem relatos de pais falando que o bebê se engasgou, de asfixia com o bebê por conta do nenê-dente. E não deixa de ser um pouquinho doce também, né? Exatamente. Ele é um pouquinho doce, eu já experimentei. Não deixa de ser um pouquinho doce, né? E vamos falar dos bebês e a questão da escovação com flúor. Pronto. Com certeza, eu sempre falo para meus pacientes, né? Primeiro ano, primeiro dente, primeira visita ao dentista, né? Sim. E já a partir do primeiro dentinho, se faz necessário a escovação com escova, creme dental com flúor, né? E a partir do segundo dentinho já introduzir o fio dental, tá bom? Só que os pais têm que ficar atentos com relação ao creme dental, né? Aqueles infantis. Por quê? A concentração correta de flúor, né, independente se for para um adulto, se for para uma criança, tem que ser acima de 1000 ppm, partes por milhão de flúor, né? E essa informação do flúor com relação ao flúor, a gente vai encontrar no verso do produto, naquela parte, naquelas letrinhas miudinhas, né, no ingrediente, na composição. Então tem que ser acima de 1000 ppm. Geralmente, alguns cremes dentais infantis tem 1.100 ppm de flúor. Já para um adulto tem 1.450. E é onde a gente tem que ficar atento. Por quê? Tem muitos cremes dentais infantis que diz que tem flúor, mas quando a gente vai ver só tem 800, só tem 400. Então esse daí pode deixar passado. E o que falar dos dentes dos nossos filhos quando o assunto é mudança de cor desses dentes? Tem como a gente fazer algo que transforme essa cor do dente, que dê uma clareada mais, ainda pequeno? É o seguinte, quando o dente de leite, né, ele tem propriamente esse nome de leite, justamente porque ele é muito mais branquinho, né? Quando passa para dentição permanente, a gente já vê essa mudança de dente branquinho para dente amarelado. Então chega os pais, meu filho está com dente amarelado, está com dente sujo. Não, mãe, calma. Por exemplo, nosso dente, né, ele tem 3 camadas, que é o esmalte, a dentina e a polpa. Polpa é como se fosse o coração do dente, que faz doer. Dentina já tem os prolongamentos dos nervos, a gente já sente sensibilidade e ela é mais amarelada. E o esmalte ele é translúcido. Então, assim, quanto mais esmalte a criança tiver, mais branquinho o dente dela vai ser. Quanto menos esmalte, mais amarelado vai ser e não quer dizer que o dente esteja sujo. Tá bom? Então tem que prestar atenção nisso e é super normal, né? E se caso a criança, né, quando ela crescer, ficar com um pouquinho de desconforto com relação à coloração, aí mais pra frente a gente faz clareamento. Agora essa questão do amarelado por ter menos esmalte, isso não traz danos para o dente? Vamos dizer assim, fica mais receptiva a trincar,
né? Ele tá mais sensível, né? Fica, com certeza. Quanto menos esmalte tiver, vamos dizer, mais cuidado o paciente tem que ter. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Muito bom a gente estar falando sobre esses cuidados com os dentes dos nossos filhos. Fica a dica aí, porque os pais já estão com essas crianças voltando às escolas. Com certeza. E nada melhor do que as dicas, né? Exatamente. Em algumas situações, precisam principalmente do nosso apoio, porque eles sozinhos não vão fazer. Com certeza. Né? Obrigada, tá, doutora? Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato com você, vai aparecer na telinha o Instagram, mas pode reforçar. Doutora Bianca RC. Tá certo. Viu? Muito obrigada por você ter Eu que vindo, agradeço. tá?